Olá, tudo bem? Como você está? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, no seu trabalho. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, ela possa ser atuante e operante na sua vida, onde quer que você esteja. Eu lhe desejo essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que nós temos que, mesmo em meio à guerra, nós podemos ter, porque é a paz que Jesus nos dá, ela é independente, se é em momentos bons ou momentos ruins. A paz que Jesus nos dá, ela é frequente nas nossas vidas, ela é em todo o tempo. Hoje eu quero estar compartilhando com você uma história bem interessante que Marcos ele nos narra no capítulo 5, no versículo 1 ao 20, onde ele nos conta a história de um homem que vivia possesso de demônios e não tinha nada que podia prender aquele homem. Aquele homem vivia uma vida de derrota. Ele vivia pelos sepulcros. O texto ele nos diz que nem mesmo as cadeias, os cadeados podiam trancar este homem. Mas a força demoníaca que havia na vida daquele homem era tão forte que não tinha nada que conseguia prender aquele homem. Aquele homem vivia atormentado pelos sepulcros, pelas vilas. Ele próprio se machucava, ele atormentava as pessoas que viviam naquele lugar. Até que Jesus chegou naquela terra, naquele lugar onde aquele homem morava. E Jesus teve um encontro com aquele homem e Jesus o libertou. Tendo ali no corpo daquele homem legiões de demônios, mas para Jesus nada é impossível, para Jesus nada é difícil. Seja um demônio, 2 milhões, milhares, legiões, Jesus ele tem todo o poder. Todo o poder ele tem em suas mãos. E quando Jesus ordenou, aqueles demônios tiveram que sair da vida daquele homem. E os demônios que estavam no corpo daquele homem o pediu que não os mandasse para o inferno. E ia passando por ali uma manada de porcos, cerca de 2.000 porcos. E os demônios pediu a Jesus para que mandassem eles para aqueles porcos. E assim Jesus fez. Ficando assim aquele homem liberto daqueles demônios. E os demônios entraram naqueles porcos e eles caíram no despenhadeiro, caíram no mar, levando todos aqueles porcos a serem mortos. Os homens que cuidavam daqueles porcos, quando viram esses acontecimentos, eles correram para a cidade para avisar, para contar aquilo que havia acontecido ali. E todos vieram ver com seus próprios olhos. E quando eles chegaram, eles viram aquele homem que outrora estava possesso de demônio, sentado, vestido em sã consciência, como se nem fosse aquele que outrora vivia daquela forma, atormentado e atormentando as pessoas. E o texto ele nos diz que as pessoas temeram a Jesus
quando viu aquilo. E eles começaram a rogar, a pedir a Jesus que Jesus fosse embora dali. É aqui que entra o ponto que eu quero chegar. Jesus ou os porcos? Esse é o título desta mensagem. Jesus ou os porcos? Nesse relato que nós vemos que se encontra em Marcos, no capítulo 5, nós vamos ver que as pessoas daquele lugar, eles preferiram os porcos. Quando eles viram o prejuízo daqueles porcos, eles temeram. Eles pensaram até que Jesus, ficando por ali, poderia dar para eles mais prejuízo. Eles não se importaram em ver uma alma salva, uma alma liberta. Eles não se importaram quando eles olharam para aquele homem e viu ele sentado ali como uma pessoa normal. Para eles não fazia diferença. Mas o que realmente eles estavam preocupados era com o prejuízo que eles tiveram na perca de 2.000 porcos. Eles não se preocuparam nem com este homem que foi liberto, com aquela alma, e nem se preocuparam também com a presença de Jesus. Essas pessoas dessa cidade não deram importância à presença de Jesus no meio deles. E eles rogaram para que Jesus saísse dali, para que não desse mais para eles prejuízo. Eles escolheram, eles preferiam ficar com os porcos e com aquele homem atormentado e sendo também atormentados por ele, do que ter Jesus no meio deles e ter um prejuízo de porcos. Essa é uma mensagem para que nós venhamos refletir, pensar, se será que realmente nós temos escolhido Jesus ou se nós temos escolhido os porcos. Os porcos podem ser representados por várias coisas na nossa vida. Todas aquelas coisas que nós trocamos, Jesus pode ser representado pelos porcos. Todas as vezes que nós falamos com Jesus assim, não, Senhor, aqui não. Eu prefiro isso aqui do que estar com Jesus aqui. Eu prefiro estar fazendo isso do que estar com Jesus aqui. Eu não posso perder isso aqui só porque eu sou crente. Eu não posso perder isso aqui só porque eu aceitei Jesus. Se for assim, não dá. Se for assim, eu não quero. Então, muitas vezes nós preferimos viver a nossa vida como ela era e não viver em novidade de vida. Muitas vezes nós temos dificuldade de abandonar aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que vai nos prejudicar, aquilo que vai trazer condenação para a nossa vida, para a nossa alma, porque nós escolhemos os porcos. Nós escolhemos aquilo que não tem valor para Deus. Quantas coisas nós precisamos abandonar
para nós aceitarmos de fato a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode nos dar vida, vida com abundância, aquele que pode nos dar salvação, aquele que pode nos levar para morar no céu com Ele. Mas nós preferimos os porcos. Nós preferimos viver uma vida para os nossos próprios deleites, para a nossa própria vontade, aquilo que nos satisfaz, aquilo que tem um valor falso. Que nós venhamos saber a escolher. Que nós venhamos escolher a Jesus. Que nós venhamos escolher aquilo que realmente, de fato, tem valor. Somente Jesus. Somente Jesus pode nos dar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira libertação. E somente Jesus pode nos dar o céu. O resto é resto. O resto tudo é ilusão. Tudo são coisas que achamos que tem valor, mas que no final não vale nada. Que nós venhamos escolher a Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesta hora. Senhor, nesta hora eu entro em Tua presença em oração, Pai. Nos ensine, Jesus, a cada dia a fazermos, Pai, as melhores escolhas. Sabendo, Pai, que o melhor é escolher o Senhor. Quantas coisas, Pai, o diabo ele nos apresenta dizendo que tem valor. Muitas vezes iludidos, ó Pai, nós trocamos ao Senhor por essas coisas, Deus, que não tem valor nenhum. Que no final, Jesus, não acrescentará nada na nossa vida. Quer seja uma hora no celular, na televisão, seja lá como for, Pai, pratos que o diabo ele nos oferece para que nós possamos escolher entre coisas, entre porcos e entre o Senhor, Deus. Nos ajude, Jesus, a escolher sempre o Senhor. Ajuda, Pai, essas pessoas que estão me ouvindo nesta hora a sempre escolher o Senhor. Sempre escolher a salvação, a libertação, a cura. Porque o Senhor é tudo isso e muito mais. Obrigada, Jesus, por quem Tu és. Obrigada pela salvação. Obrigada pela libertação, meu Pai, que o Senhor nos deu. Assim, Pai, como o Senhor fez com aquele homem, o Senhor fez na nossa vida. O Senhor nos libertou. O Senhor nos salvou. Obrigada, Jesus, por tudo. É a oração que eu te faço e te agradeço no nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal, compartilhar este vídeo, deixar o seu joinha e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir.